Bom, criei aqui um projeto novo. Inicialmente, só para vocês terem um overview, vamos abrir aqui dentro do Employees Management. Eu tenho aqui o arquivo models.py e é aqui que a gente vai definir os nossos models, obviamente. Para quem tem zero conhecimento, de forma superficial, models são classes que você tem no seu projeto que fazem como é que eu posso dizer? O mapeamento dos seus dados do banco de dados com a sua aplicação. Então, todas as tabelas que você vai precisar criar ou manipular no seu banco de dados vão ser representadas aqui no arquivo models, certo? Então, ela é a fonte de dados do seu projeto. Deixa eu abrir aqui. Vocês já estão vendo na tela, então vou começar já modelando aqui uma classe para a gente já ver na prática e depois eu falo sobre a questão lá das migrations, né? Bom, vamos lá. Então vocês já sabem, tem uma ideia geral do que é um model, e para você ter um model no Django, você utiliza esse módulo models, tá? E define classes que herdam desse models.model. Complicou. Ficou muito confuso, muito baralhado, mas vamos lá. Vamos criar aqui uma classe chamada employee, que é a base do nosso projeto prático, e ela herda de models.model. Beleza? Isso aqui eu estou pegando a classe model, que é a classe base, vamos dizer assim, do ORM aqui do Django, dos models no Django, e estou criando aqui uma classe employee que herda dessa classe base. E o que eu preciso fazer aqui agora? No Django você precisa fazer explicitamente a definição aqui das colunas que você precisa para que ele consiga mapear o esquema no seu banco de dados com o seu arquivo .models. Então, para criar uma coluna, você cria um atributo de classe igual, e aí você vai instanciar um objeto do tipo de campo que você quer atribuir à coluna nome, no caso, né? Como é que você faz isso? Você chama aqui models. Especifica o tipo de coluna que você vai utilizar. Nesse caso, eu vou utilizar o char field. E para instanciar o char field, eu preciso passar pelo menos o max length. Eu vou explicar já o que isso significa, tá? Max length, vou dizer aqui que vai ser 250. Basicamente, o que é que isso faz aqui para o Django, né? O que é que isso está dizendo para o Django? Está dizendo para o Django que para o meu model employee, eu quero uma coluna do tipo, uma coluna com o nome name, né? Uma coluna name, ou um atributo name, e ele vai ser do tipo char field, que é um tipo de texto que o banco de dados vai entender como um varchar, certo? Char field aqui equivale ao varchar do banco de dados. Bom, definimos aqui essa coluna, e o que é que a gente tem que ter em mente? Os nomes das colunas não podem ser palavras reservadas ou do Python ou do Django. Então, eu não poderia ter, por exemplo, uma coluna, como é que eu posso chamar aqui? PAS, por exemplo, porque o PAS é uma palavra reservada aqui do Python. É uma boa prática você ter colunas utilizando os nomes sempre com lowercase, né, os nomes no minúsculo, as palavras em minúsculo, e se forem palavras compostas, você faz a separação utilizando underline. Então, por exemplo, full name, se você quiser full name separado, né, vamos dizer assim, full underline name. Tem lugares que tem full name desse jeito, então, enfim. Se for um full name dessa forma, por exemplo, você separa por underline as palavras que compõem aquela palavra em si. Você não pode utilizar dois underlines. Por quê? Porque lá na frente vou fazer uma outra aula explicando sobre como fazer queries, criar queries, né, pesquisas, filtros de pesquisas no Django, mas o Django utiliza esses dois underlines aqui para separar o nome da coluna, por exemplo, name, né, o nome da coluna com um padrão de busca, de verificação ali para criar a query. Então, esses dois underlines aqui, o Django, na hora que você for fazer query, ele
entende que é dele. Ele sabe que é para ele, que o que vem a partir daqueles 2 underlines ali é coisa dele, ele se vira para resolver. Então, se você tiver um full name dessa forma, ele vai entender que full é o nome do campo e name é o nome lá do padrão que você quer utilizar, de filtro. E não existe, não é isso que está acontecendo aqui. Então, você vai ter um problema, certo? Então, mantém sempre um underline só. Você não pode utilizar também, por exemplo, o nome delete ou o nome save, uma palavra, no caso, save, porque são palavras reservadas do próprio Django. Então, mantenha isso em mente. Você não pode utilizar palavras reservadas do Django, nem palavras reservadas do Python. Vamos manter aqui o name. Então, essa é a primeira ideia que você tem que ter em mente, né? Os nomes têm certas restrições ali para você criar nomes no Python, no Django. Você pode contornar isso e tal, mas não faz isso. Já avisei que vai dar merda isso. Cara, se você puder, segue essa boa prática, que vai ser o melhor que você faz. A não ser que você esteja numa situação muito extrema, mas por definição, mantenha dessa forma, beleza?